Vamos mergulhar direto na colisão biológica entre o vírus HIV e a imunidade da nossa mucosa intestinal. O que acontece aqui cria um ambiente simplesmente catastrófico para a instalação de coccídeos oportunistas. Não estamos falando de infecções banais, de forma alguma. Trata-se de um colapso completo das defesas locais, onde protozoários como o Cryptosporidium parvum e a Cystoisospora belli, que normalmente causariam só um transtorno passageiro, encontram um caminho totalmente livre para desencadear síndromes sistêmicas e alterações teciduais dramáticas. Ao longo dessa nossa explicação, a ideia é destrinchar exatamente a rota molecular que transforma o intestino de um hospedeiro imunossuprimido num verdadeiro campo de batalha perdido. A rota para entendermos todo esse processo vai passar por 6 pontos. 1. Defesa intestinal e falha imunológica. 2. Imunologia da criptosporidiose. 3. Patogênese molecular do criptosporídeo. 4. Alterações patológicas da criptosporidiose. 5. Patogênese da cistoesposoporíase. E, finalmente, 6. Lesão tecidual por cistoesóspora. Começando pela nossa seção 1, defesa intestinal e falha imunológica. Para entender a escala do desastre, a gente precisa olhar para o momento exato do colapso. O epicentro da resposta imune local fica na lâmina própria do intestino delgado, que é cheia de linfócitos vigiando a entrada de patógenos. Mas com a depressão severa causada pelo HIV, essa barreira física e química despenca. E o ponto de virada crítico é exatamente este número: 180 células T CD4 positivas por microlitro de sangue. Esse é o nosso limiar fisiopatológico. Acima dessa marca, a infecção por Cryptosporidium ainda costuma ser autolimitada, mas quando a contagem cai abaixo desses 180, o jogo muda. A infecção passa de um quadro transitório para uma doença diarreica crônica e fulminante. É uma perda brutal de líquidos, muitas vezes comparada à cólera. E por que essa falha acontece logo ali na imunidade inata? A chave de tudo está na via TLR/MyD88. Funciona assim: os receptores do tipo TOL, os famosos TLRs, reconhecem os padrões moleculares do parasito. Daí, eles usam a proteína adaptadora MyD88 para mandar um sinal para o núcleo da célula, basicamente dizendo que é hora de produzir defensinas de forma emergencial. Essas defensinas são peptídeos antimicrobianos essenciais. O problema é que uma falha ou deficiência nessa via inata derruba a produção dessas defensinas. Sem elas, o parasito não encontra resistência química nenhuma na largada, o que culmina num aumento simplesmente massivo da carga parasitária logo no início da invasão. Tem um outro mecanismo inato que é vital nessa história: a lectina ligadora de manose. Ela é uma proteína plasmática que age como um sensor, grudando nos açúcares da superfície do parasito. E o mais incrível, ela ativa a cascata do complemento de forma totalmente autônoma, sem precisar de nenhum anticorpo prévio. A gente observa que indivíduos com falhas genéticas que inativam essa lectina perdem essa linha de defesa crucial, enfrentando infecções por Cryptosporidium muito mais severas e recorrentes. Isso só prova o quanto dependemos dessas barreiras invisíveis. Vamos avançar agora para a seção 2, imunologia da criptosporidiose. Já vimos a falha na barreira inata, então vamos entender a imunidade adquirida e como a ausência dela entrega o controle total da mucosa para o Cryptosporidium. A grande protagonista aqui é o interferon gama ou IFN-gama. É o principal mediador para controlar e eliminar o parasito e ele é fortemente estimulado por uma outra citocina, a interleucina 12. Agora pensem no seguinte: num hospedeiro com depressão severa de células T CD4 positivas, a produção de L12 e, consequentemente, de IFN-gama simplesmente despenca. Esse silenciamento bioquímico desliga o mecanismo principal que inibiria o desenvolvimento de novos oocistos. É exatamente isso que ancora aquele estado de diarreia crônica e intratável. O resultado clínico dessa pane no sistema é brutal. Só para colocar em perspectiva, enquanto um sistema imune competente resolve o ciclo do parasito em questão de 10 a 14 dias com uma diarreia volumosa, mas autolimitada, o hospedeiro suprimido enfrenta um verdadeiro cenário de devastação. Estamos falando de perdas hídricas que podem passar incrivelmente da marca de 20 litros por dia. É uma perda de fluidos e eletrólitos tão severa, com um padrão coleriforme, que arrasta o paciente rapidamente para uma síndrome de caquexia aguda. Entrando na seção 3, patogênese molecular do Cryptosporidium. O que torna esse patógeno realmente fascinante é a mecânica celular da destruição quando a imunidade falha. Analisando o ciclo biológico do Cryptosporidium, a gente nota um tropismo super específico.
Ele invade as células epiteliais do intestino delgado, mas se aloja na superfície apical, num compartimento próprio. Prestem atenção neste detalhe. Ele é intracelular, mas extracitoplasmático, ou seja, ele sequestra todo o maquinário do enterócito sem nunca invadir as camadas mais profundas da mucosa. Essa localização estratégica dita absolutamente tudo o que vem a seguir na fisiopatologia. A patogênese molecular desenrola uma cascata de causa e efeito muito precisa. Primeiro passo, o parasito se fixa e invade a borda em escova da célula. Segundo passo, isso dispara de imediato a ativação do fator nuclear Kb, o NF-κB, lá dentro do enterócito. E esse NF-κB é um fator de transcrição que faz duas coisas fundamentais. Ele inibe a apoptose, forçando a célula hospedeira a ficar viva tempo suficiente para o parasito conseguir se multiplicar, e, simultaneamente, induz uma secreção massiva de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, a IL-1-beta e a IL-8. O resultado? Um estado de inflamação que se torna sistêmico e totalmente persistente. Chegamos à seção 4, alterações patológicas da criptosporidiose. Qual é o custo físico para o intestino quando ele é forçado a manter esse estado de alerta inflamatório contínuo, certo? As alterações nos tecidos são drásticas. Microscopicamente, a arquitetura do intestino fica desfigurada. As vilosidades que deveriam absorver os nutrientes sofrem atrofia e acabam se fundindo. Aí, numa tentativa desesperada de compensar a morte do epitélio, as criptas intestinais entram em hiperplasia e começam a se multiplicar aceleradamente. Ao mesmo tempo, a lâmina própria é tomada por um verdadeiro exército de linfócitos, macrófagos e neutrófilos. A soma dessa perda de área de contato com essa tempestade inflamatória gera uma síndrome de má absorção severa e generalizada. E isso derruba uma ideia muito antiga da parasitologia clínica. A diarreia torrencial que a gente observa não é causada por uma toxina secretora que força a saída da água, como acontece no caso do Vibrio cholerae. Na verdade, a diarreia é inteiramente mediada pela própria resposta inflamatória do hospedeiro. É a elevação contínua do TNF-alfa que impulsiona o dano ao epitélio, altera a permeabilidade e provoca esse fluxo massivo de líquidos para a luz intestinal. Portanto, é a inflamação que causa o estrago persistente e não uma toxina. Mudando um pouco o foco, vamos para a seção 5, patogênese das cistoisosporias. Aqui entramos no segundo coccídeo oportunista da nossa análise, a Cistoisosporabelli. O cenário de imunossupressão é o mesmo, mas a assinatura patogênica dela é completamente diferente. Diferente do Cryptosporidium que fica ali na bordinha apical, a Cistoisosporabelli vai fundo. Quando ingerido, o oocisto libera esporozoítos que invadem o intestino delgado e vão se instalar em vacúolos bem no meio do citoplasma dos enterócitos. É lá, nas profundezas da célula, que acontece uma multiplicação assexuada brutal. Isso cria uma pressão interna na célula que só pode levar a um desfecho mecânico inevitável. Esse desfecho é a citólise epitelial. A patogênese aqui é movida pela destruição celular física e direta. Basicamente, milhares de novos parasitos rompem a membrana da célula hospedeira para invadir os enterócitos vizinhos. A cada ciclo de replicação, fica um rastro de células mortas e rompidas, o que deflagra uma inflamação aguda e uma infiltração super profunda nos tecidos. O que nos leva à nossa seção 6. Lesão tecidual por cistoisospora. Essa agressão citolítica contínua praticamente refaz a histologia do intestino, gerando marcadores de lesão muito específicos. Quando se analisa o tecido, o que se vê é um achatamento contundente das vilosidades intestinais, que quase alisa a superfície de absorção. Vemos também a hiperplasia das criptas e uma infiltração mononuclear intensa na mucosa. Mas o que realmente salta aos olhos no exame microscópico é a presença de cristais de Charcot-Leyden depositados no meio desse tecido inflamado e também nas fezes. E de onde vêm esses cristais? A Cistoisosporabelli tem um traço único. De todos os protozoários intestinais que infectam humanos, ela é a única que desencadeia eosinofilia, tanto no nível sistêmico quanto tecidual. Aqueles cristais de Charcot-Leyden são, na verdade, os produtos da degradação física dos eosinófilos. Essa reação eosinofílica totalmente anômala deixa claro o grau de desregulação imune e do dano promovido por esse parasito. O contraste clínico, mais uma vez, é de assustar. No indivíduo com o sistema imune funcionando bem, a doença é transitória, dura ali algumas semanas. Já em pacientes imunossuprimidos pelo HIV, a falta da imunidade celular deixa a citólise epitelial rodar num ciclo infinito.
Relata-se uma cronicidade devastadora, que pode ultrapassar os 20 anos, marcada por surtos de diarreia, esteatorreia profunda e episódios fatais de desidratação. O que nos traz a uma reflexão final inquietante sobre essa análise. Sabendo que toda a falência dos órgãos não vem de um consumo celular pelo parasito em si, mas sim desse choque inflamatório autossustentado pelo fator NF-κB e pelos níveis altíssimos de TNF-alfa, a grande questão da parasitologia contemporânea é: se essa enteropatia catastrófica é gerada pelas nossas próprias cascatas inflamatórias, será que intervir diretamente bloqueando vias como o NF-κB poderia interromper o dano tecidual severo, mesmo em hospedeiros que ainda não recuperaram a contagem de células TCD4 positivas? É um horizonte biológico desafiador que altera totalmente a perspectiva de como podemos no futuro tratar os mecanismos fundamentais do dano oportunista. Fica essa reflexão para quem busca desvendar as fronteiras da patogênese.